meu nome é Jean de Oliveira, eu trabalho como psicólogo clínico, mas hoje a gente vai estudar filosofia. Masculinidade e a suposta crise cultural de masculinidade, escolhendo um filósofo bem difícil para falar sobre isso, justamente porque ele teceu algumas das críticas mais ácidas à falta de autenticidade das pessoas e, por que não dizer, dos homens. Inicialmente, eu queria trazer um pequeno versículo bíblico que fica no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, onde a gente lê justamente: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Então, parece um conselho bem contraintuitivo. Na verdade, o livro de Eclesiastes na Bíblia, ele é considerado o livro mais filosófico justamente por ser muito contraintuitivo. Ele fala algumas coisas que não parecem muito com o discurso religioso médio das igrejas cristãs em geral. Vamos ver algumas estatísticas e dados em geral do IBGE e outras instituições de pesquisa a respeito de como anda a questão do relacionamento de homens e mulheres no Brasil, especificamente no Brasil. A gente tem, pelo IBGE, que desde 2022, nós temos um divórcio para cada 2 casamentos no país, e os números seguem em tendência de aumento de 8,6% em relação a 2021. A gente tem um dado de múltiplos estudos que diz que homens médios costumam ter menos educação formal do que mulheres atualmente, gerando discrepâncias de ponto de vista e prioridades, repercutindo diretamente sobre a qualidade e duração dos relacionamentos, como a correlação do primeiro dado do IBGE. A gente também tem uma questão de saúde bem relevante, mental no caso, em que parece haver uma espécie de epidemia de ansiedade na população brasileira. A gente não vai se debruçar sobre a causa, mas, segundo o Observatório de Saúde Pública da Covitel de 2023, 26,8% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. Existe ainda uma acusação constante por parte de alguns grupos sociais de que as leis brasileiras têm evoluído de modo a incentivar ou mesmo premiar mulheres por abandonar o casamento com benefícios como divisão de bens 50% a 50%, mesmo quando ela não teve participação na criação de riqueza, e mesmo em caso de abandono do lar, guarda preferencial dos filhos, benefícios socioassistenciais para mães solteiras, e por aí vai, e alguns que eu não vou citar para não dar ideia para maluca, no caso. Tem alguns dados estatísticos também que remontam que 70% dos términos de todos os relacionamentos é iniciado por mulheres. Ou seja, 70 de cada 100 relacionamentos que termina, quem dá início ao término do relacionamento é o lado feminino. E esse número sobe para 85% quando a gente vê que o homem também concordou em pelo menos 15% com o término do relacionamento. Então, 85%, se a gente for olhar para os números totais dos relacionamentos, se encerra com a iniciativa feminina. Ainda que em 15 desses 85% o homem esteja de acordo. Isso é bem contraintuitivo, né? O pessoal pensa que normalmente é o contrário. E isso faz com que para o homem seja mais difícil conseguir lidar com a ruptura, porque para o homem é abrupto, não é uma coisa que ele estava pensando em fazer e de repente ele recebe a notícia, e ele tem a obrigação de se reerguer sozinho e de forma mais lenta do que a mulher, que acaba sendo cooptada por diversos interessados, entre muitas aspas. Homens, por padrão, acabam organizando a vida emocional em torno de seus relacionamentos, de modo que, diante de um término, seja por separação, divórcio ou viuvez, perdem as estruturas sociais de vínculo, já que tinham formulado sua rotina e sua estrutura de vida ao redor do núcleo familiar. Eu estava conversando com um dos meus colegas,
E enquanto ele me consolava nos meus tristes dias de abandono, em que eu fui deixado e que aconteceu o meu divórcio particular, ele dizia: é difícil para o homem se reerguer, porque mesmo para quem casa, parece que os amigos da gente somem. E ele falava, até em um tom de brincadeira, né, que ele conversava com a esposa dele e perguntava: fulana, cadê meus amigos? Depois que eu casei contigo, todos eles desapareceram, né? E parece ser uma coisa bem comum. Tem até um episódio dos Simpsons sobre isso. O Homer, ele arruma um amigo e eles estavam muito bem, e no final do episódio eles perguntam: mas será que essa amizade vai durar? E aí o Homer responde: bem, vai depender das nossas esposas, né? E o episódio termina assim. Então tá, Eclesiastes, na Bíblia, é um livro chamado sapiencial. Ele faz parte daqueles livros que trazem alguns ensinamentos a respeito, digamos, de uma profundidade um pouco maior do que simplesmente olhar para a causa e efeito das coisas, porque nem sempre isso está muito claro. Nem sempre quem planta vento colhe tempestade. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nem sempre quem planta muito vai colher muito, nem sempre quem planta pouco vai colher pouco. Essas coisas são tanto quanto aleatórias na vida real. É por isso que é bom que o Eclesiastes seja, em certa medida, um livro contra-intuitivo em algumas coisas. O contexto da abertura que a gente teve dessa aula, lá com o versículo 16 de Eclesiastes 7, eu vou até ler o restante, só para a gente ter uma ideia do que está sendo falado com clareza. Começando do versículo 15, ele vai dizer: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na maldade. Então, ao contexto, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? E ele prossegue: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires da tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Ele está mostrando uma diagramação que é bem interessante, porque ele inverte as coisas, do versículo 16 e 17. Ele começa falando que a gente não deve ser nem muito sábio, nem muito justo, e depois ele diz que a gente também não deve ser demasiadamente ímpio, nem demasiadamente louco. Olha que coisa interessante. Então vejamos, tem muitas linhas de interpretação para esse pequeno trecho. Uma delas vai dizer que a observação de Salomão é que, olha, essa justiça que não é para você ter muito, não seria a justiça em si, seria aquele negócio de você agir como um legalista, né? Um fariseu muito apegado a regras, você ser muito rígido com as coisas, sem conseguir perceber que o espírito da justiça ele não necessariamente está relacionado com as regras. As regras seriam apenas uma forma de expressão que precisa ser colocada dentro de cada contexto. É por isso que é tão complicado você falar de leis, quando nem sempre as leis são justas. E existe toda uma discussão, tanto na teologia cristã quanto em filosofia do direito, se existe alguma legitimidade em você obedecer uma lei, respeitando as autoridades, quando essas autoridades são injustas. E dentro das igrejas cristãs especificamente, eu tenho que dizer que a verdade é que não há consenso sobre essa questão. Infelizmente. Então vai ter igreja que vai dizer que você tem que obedecer à lei mesmo que ela seja injusta, vai ter igreja que vai apoiar desobediência civil, se o governo não estiver pautado na lei de Deus, vai ter uma meia dúzia de gente que vai querer a anulação de todo e qualquer governo, vai ter gente que vai querer ter uma teocracia na terra nos dias de hoje, que é uma coisa muito difícil de acontecer fora de país muçulmano. Então não tem um consenso dentro do cristianismo sobre como é que isso deveria ser ou não. Nessas horas eu até entendo porque a Igreja Católica ela tenta usar das falas do Papa de cada época como uma espécie de tira-teima, né? Embora que eles se contradigam com o tempo e um Papa diz uma coisa, outro diz outra, mas a necessidade de ter uma espécie de juiz, eu entendo até certo ponto, porque que a forma como eles organizam a questão eclesiológica deles difere das igrejas protestantes. Então vamos lá.
Será que Salomão, em Eclesiastes, se é que foi ele que escreveu Eclesiastes, eu não tenho certeza de nada, será que ele não estava querendo dizer, para a gente evitar esse pêndulo, de que a gente falou logo no começo, esse pêndulo que vai do mundanismo para o farisaísmo, e ele nunca encontra um ponto médio de repouso, em que ele de fato consiga funcionar? Vejamos. Quando eu disse que eu ia eleger um pensador polêmico para falar dessas questões de hoje, é justamente porque eu entendo, e inclusive tem uma fala de um filósofo, que eu não preciso citar o nome dele agora, porque não é o filósofo que a gente vai estudar essa noite, que ele traz um pouco dessa dificuldade que as pessoas têm de pensar sobre as coisas, e ele chegou, em uma certa fase da vida dele, a dizer que, olha, não tem coisa mais inútil na face da Terra do que um pensador profissional. E eu sinto um certo ressentimento nas palavras dele, porque ele era um pensador profissional. Depois eu coloco na legenda do vídeo de quem que eu estou falando. E a gente vê que as pessoas, elas têm muito disso, elas não querem olhar para as questões com a profundidade que muitas vezes elas exigem. Se você ligar hoje o YouTube, você vai ver uma renca de feminista falando mal de homem, que todo homem é horrível, é tóxico, é um estuprador em potencial, e do outro lado você vai ver aquilo que o pessoal hoje em dia chama de red pill, que é uma galera que odeia mulher. E digamos que meio que as duas coisas são, em espírito, a mesma coisa. Um individualismo sexista exacerbado, só que de um lado para o lado das mulheres, do outro lado para o lado dos homens, e ninguém consegue chegar num ponto de conciliação, talvez porque as mulheres esqueceram que é ser feminina e os homens esqueceram que é ser masculino. Então está faltando um referencial. E a gente precisa pensar nessas coisas. Mesmo que a maioria das pessoas pense que pensadores profissionais são coisas inúteis. Então, hoje, o pensador que eu escolhi para poder falar um pouquinho sobre essa questão da autenticidade, de tentar quebrar esse pêndulo que fica indo do farisaísmo para o mundanismo, é nada mais, nada menos do que o Bigodinho, o Friedrich Nietzsche, o cara que é conhecido como o cara que matou Deus, né? O pessoal fala muito daquela frase dele, Deus está morto, né? E ninguém lê o contexto do que ele realmente estava querendo dizer com essa frase. Então, eu fui obrigado a procurar o contexto, que está num livro dele, chamado A Gaia Ciência, e vou colocar aqui o que ele estava dizendo de fato, porque é um livro em que tem uma reflexão filosófica a partir de uma história que ele imaginou, e é um livro um tanto quanto mais poético do que filosófico, só que assim, não era simplesmente, Deus está morto, então não vale a pena acreditar em Deus. Não era disso que ele estava falando. O contexto inteiro é o seguinte: não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado gritando incessantemente, procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos que não criam em Deus, ele despertou uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. Veja que eles estão no mercado, tá? O homem louco se lançou para o meio deles e os atravessou com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? O que fizemos nós ao desatar a terra de seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda acima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos.
O homem louco continua dizendo: nunca houve um ato maior. E quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Se você ficar só com esse trecho, ele não mentiu em nada. Tudo bem, é uma história de ficção que ele criou para dar voz a uma interpretação filosófica que ele tinha a respeito do cristianismo, que tem muitos pontos negativos, é verdade, mas onde é que ele está mentindo aqui? Deus morreu. Cristo é Deus. Cristo morreu. Quem o matou? Nós o matamos. Gel, você está querendo reinterpretar Nietzsche? Nietzsche não era nihilista? Não. Nihilismo é uma forma de filosofia que nega todos os valores morais, que diz que nada importa, que você tem que viver do jeito que dá na sua cabeça, que dane-se o mundo, porque dentro de algum tempo a gente vai morrer, o sol vai explodir, vai engolir a terra, o universo vai acabar também, então nada importa. Não era isso que Nietzsche defendia. Muito pelo contrário. Ele, vendo o que a sociedade europeia estava se tornando, ele acusava os cristãos de serem nihilistas. Porque ao viver como se tudo fosse ser resolvido apenas numa vida posterior, as pessoas negligenciavam o que podia ser feito nesta vida, e as pessoas viviam com máscaras de hipocrisia. Ele foi um dos filósofos que a gente classifica como dentro do conjunto dos filósofos existencialistas, que a gente vai colocar uma pá de gente aí dentro. Tem o Kierkegaard, que era cristão, tem o Sartre, que era ateu, entre outros, que também falavam a respeito de qual é o motivo que as pessoas têm para viver no final das contas. É só seguir as regras do dia a dia da sociedade? Eu falava isso com uma colega esses dias fazendo uma palestra, e eu mencionei, poxa, a vida então é só isso, é trabalhar, estudar e acabou. Perdoa a expressão, mas que bosta, né? Só isso que tem para fazer? Onde é que fica o amor ao próximo, a alegria de viver, as conexões humanas? Onde é que fica o lazer, onde é que fica o descanso, onde é que fica a humanidade nisso tudo? E essa é uma discussão muito pesada. Um outro filósofo existencialista chamado Camus, ele era argelino francês, ele chega inclusive a simplificar bastante a questão e ao mesmo tempo aprofundar, porque ele dizia que o único problema filosófico que a gente tem que resolver é por que a gente não se mata. Por que a gente deve viver? Onde é que a gente encontra motivo para isso? Para justificar a continuação da nossa existência. Então, seguindo com as nossas comparações, a gente sabe que Nietzsche, ele foi filho de pastor, mas o pai dele faleceu enquanto ele ainda era criança, e há algumas pessoas que têm uma interpretação meio psicanalítica disso, ao dizer que quando o pai de Nietzsche morre, Deus morre para ele também, porque ele perde a fé, e teve uma vida bem complicada, aparentemente nunca conseguiu ser correspondido no amor por mulher nenhuma, morreu adoecido, enlouquecido, porque a doença que ele teve, alguns dizem que foi sífilis cerebral, outros não têm tanta certeza. O que a gente sabe de fato é que os diagnósticos na época dele eles eram bem difíceis de serem feitos, e a gente sabe que algumas das coisas que ele escreveu enquanto ele delirava, tem um livro que foi curadoria inclusive de uma das irmãs dele, de coisas que ele escreveu enquanto ele estava hospitalizado, e algumas dessas coisas remetiam à volta desse Deus dentro da sociedade. Veja, algumas das coisas que o Nietzsche fala, inclusive elas ecoam em pensadores modernos, como o Pondé, por exemplo. Quando o Pondé fala que toda sociedade, que ela fica muito próspera, ela se torna mais ateia, seja na fala de quem diz que não acredita a Deus, seja na prática do dia a dia de pessoas que dizem crer em Deus, mas não agem de acordo com os mandamentos, ela acaba fazendo com que as pessoas no todo, elas fiquem tão acomodadas que elas vivem uma espécie de ateísmo orgânico. Isso me parece tão verdade que quando um dos meus colegas de São Paulo me visitava, há poucos dias atrás, ele questionava, como é que funciona lá na igreja para vocês fazerem, sei lá, uma peça, um ensaio de banda, alguma coisa? E eu ia dizendo para ele, olha, o culto mesmo só tem 4 dias da semana, os ensaios é uma vez por semana, ou 2 no máximo, o pessoal também tem outras obrigações, né? Tem trabalho, tem o futebol do final de semana, e ele fala, pô velho, vocês vão trabalhar a pé,
Tem gente que fecha o próprio estabelecimento para poder ir para casa almoçar. E eu moro em São Paulo. Quem faz isso, quem vive assim, não tem o direito de dizer que não tem tempo. E esse colega que me disse isso, ele é desviado. Tá? Será que tem relação uma coisa com a outra? Deixo para vocês pensarem. Então, quais eram as principais críticas de Nietzsche ao cristianismo relativas à individualidade e à sociedade? Eu fiz uma listinha, tá? Cristianismo como negação da vida e da vitalidade. Nietzsche via o cristianismo como uma religião que valoriza a fraqueza, a humildade e o sofrimento. Exatamente o oposto do que seria a afirmação da vida, da vontade de poder que ele defende. Segundo ele, o cristianismo enaltece o espírito do ressentimento, onde os fracos tomam uma posição moral superior, impedindo a expressão plena da individualidade forte e criativa. Jean, que diabo quer dizer isso? É como se ele dissesse que o camarada que olha para vamos colocar aqui uma situação bem masculina, você olha para um homem promíscuo, que está tendo vários casos com várias mulheres, e você olha para ele com asco e chama de pecador. E quem garante que dentro do teu coração tu não queria estar fazendo a mesma coisa? Porque Jesus dizia que quem olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. É disso que eu estou falando. E é disso que o Nietzsche estava falando também. A dificuldade de você conseguir ser autêntico sobre o mal que existe em você. Tem um canal do YouTube chamado 2 Dedos de Teologia, em que o pastor que traz as reflexões, o Iago Martins, ele falava que dentro de uma certa reunião, de um doutorado que ele fazia, havia uma série de pessoas mundanas, obviamente, que não era só crente que ia estudar na faculdade, e uma dessas pessoas começa a falar sobre cabaré, para deixar a coisa bem simples. E aí, algum dos colegas fala, não fala disso aí na frente do pastor não, porque ele não gosta. E aí, sabe o que ele respondeu? Meu filho, eu gosto bastante. Todo mundo ficou meio assustado e ele falou, tanto é que eu sou cristão para fugir disso. Quem conhece sabe que ele está dizendo isso porque ele é calvinista, ele tem aquela interpretação de que existe uma depravação total da alma do ser humano, de modo que nós somos irredimíveis sem Cristo e que não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Essa é a doutrina do calvinismo, da depravação total, faz parte da teologia, e mesmo alguns cristãos que não são calvinistas, eles creem nisso com, digamos, um pequeno diferencial de que eles também imaginam que após a gente ser salvo por Cristo, a gente também tem que ter uma resposta de fé, que ela é individual, então a gente tem uma certa liberdade, mas no final das contas, eu acho que todo cristão acredita, que a gente não pode ser salvo por mérito, por obras. As obras, elas vêm como uma consequência da gente ser santificado. Quando foi a última vez que tu conseguiu sentar do lado de alguém e confessar um pecado, por exemplo? Os protestantes criticam os católicos por excesso de tradição, mas tem alguns pontos que me parece que eles estão mais certos do que a gente. Por exemplo, eles têm um negócio chamado sacramento da confissão. Para quem que você pode admitir uma maldade e pedir para que a pessoa ore contigo? Como é que você faz para não cair nisso daqui que o Nietzsche falava? Vocês são ressentidos, vocês são fracos, vocês veem alguém fazendo uma coisa moralmente duvidosa, ou de acordo com a moral cristã que não é considerada correta, e vocês também queriam fazer, mas vocês não fazem. Vocês, pela falta de coragem de fazer uma coisa errada, apontam o dedo para os outros e chamam pecador. Era isso que ele queria dizer. O que nos leva ao segundo item em que Nietzsche criticava a moral cristã, que é a moral dos escravos, como ele chamava. A moral cristã, para ele, é considerada moral de escravos, porque promove valores como submissão, renúncia, compaixão, numa tentativa de, segundo ele, domesticar e controlar as pessoas, em especial os homens, minando sua força, sua autonomia e sua capacidade de autodeterminação. Será que isso é verdade?
Eu conheço uma pá de homens cristãos que, infelizmente, eles correspondem a isso daqui. Talvez, em alguma medida, até eu mesmo. A educação que a gente costuma receber dentro da igreja é uma educação de seus desejos não importam, você não pode entrar em conflito, você tem que dizer amém para tudo que os outros falam, você tem que saber lidar com as tribulações que aparecem, você tem que ser resignado, você tem que obedecer às regras da igreja, você tem que casar dentro da mesma condição religiosa. E eu posso dizer, por experiência própria, que eu fiz tudo isso e eu me lasquei. Valeu a pena? Não, não valeu. Antes eu tivesse feito todas as desgraças que tivesse passado pela minha cabeça, pelo menos eu podia me arrepender com mais intensidade. Então, parece uma coisa bem feia de se dizer dentro de uma igreja, mas Nietzsche não estava errado. Sabe, tem muitas das críticas que ele apresenta aqui que elas vêm de uma pessoa que tinha um coração ressentido também, de uma pessoa que veio de uma série de problemas com a igreja, de problemas familiares, e que acaba expondo algumas coisas que estão dentro da alma, se não de todos os homens, pelo menos de uma boa parte de nós. É como se Nietzsche, na verdade, estivesse sendo mais uma das vozes que endossa a doutrina da depravação total. Mas com um ponto de divergência, que é valorizar a coragem que é necessária para fazer uma coisa errada. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de fazer o que é certo. Jesus já dizia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque eles seguem essa força de vontade, que o Nietzsche vai chamar de vontade de potência, que é ver as oportunidades e fazer o que tiver ao alcance para alcançar seus objetivos, enquanto que a gente se freia por regras de o que a minha igreja vai pensar, o que meus pais vão dizer. Isso de repente não condiz com aquilo que eu acredito, mas será que tem que condizer? Se você não tem nada que você possa fazer para ser salvo, será que não compensa você quebrar a cara de vez em quando para você se levantar depois? Tipo aquela fala do pai do Bruce Wayne no Batman Beginning. O Bruce cai dentro de um poço, ele quebra a perna, ele vê um monte de morcego, fica assustado, o pai desce com uma corda naquele buraco, tira ele da caverna e pergunta: Bruce, você sabe para que a gente cai? O menino fala que não, o pai diz para a gente se levantar de novo. Me parece que tem uma ilusão muito grande dentro do cristianismo, ilusão endossada inclusive por algumas correntes cristãs, eu não vou dar nomes, mas vocês podem pesquisar isso depois. Existem algumas denominações evangélicas que elas dizem que é possível você chegar a um ponto na vida em que você não peca. Eu não sei se isso é verdade, eu nunca vi isso acontecer. A Igreja Católica tem um pensamento muito similar, embora eles admitam, dentro da mentalidade do catolicismo romano, de que isso é muito, muito, muito difícil. Apesar de eles terem um monte de santo canonizado, que me parece ser um pouco quanto paradoxal, né? Mas ainda assim, a proporção em geração à população acaba sendo pequena, então ainda faz algum sentido. Eu não sei se isso é verdade. A experiência que eu tenho de cristianismo, que talvez, se Deus permitir, talvez não seja a mesma de vocês, é que a gente faz um monte de besteira, depois a gente levanta e tenta se consertar, e depois a gente faz outra besteira de novo, e a vida segue porque, para quem leu a Bíblia mesmo, a gente sabe que tudo é pecado. Falou uma mentira, pecou. Bateu em alguém, pecou. Ficou com raiva no coração, demorou para perdoar, pecou. Ainda que a outra pessoa que fosse o errado e você não. Tem dificuldade de se integrar na comunidade, pecou. Deu dízimo para se exibir, pecou. Não deu dízimo, porque não confiou na providência de Deus, pecou também. Sabe? O que não é pecado, cara? Dentro de alguns segmentos da teologia, há quem diga que tudo que o homem faz que não é para a glória de Deus é pecado. Então, respirar virou pecado também. São alguns exageros? Não sei. Não estou aqui para dar resposta para nada, estou aqui para apresentar as críticas que Nietzsche fez ao cristianismo, com as quais eu concordo. Outra crítica que o Nietzsche faz é a supressão da individualidade autêntica. Sobre isso aqui, inclusive, a gente vai falar um pouquinho no final dessa aula. Nietzsche acredita que o cristianismo tende a homogeneizar as pessoas, promovendo a conformidade com normas morais universais que anulam a individualidade e o potencial criativo do indivíduo.
a pressão pela igualdade espiritual pode reprimir exceções, gênios e pessoas que poderiam elevar a humanidade. E eu vejo isso aqui também, cara. Tem um baixista de jazz chamado Adam Neely, que eu sigo no YouTube, e há alguns anos ele fez um documentário sobre por que ele detesta a música cristã. Como assim, né? Eu quis clicar, eu quis assistir. E quando eu fui ver o motivo, ele me apresentou algumas boas razões. Por exemplo, não se trata de uma incompetência dos cristãos de fazerem música. Não, não é isso. Ele, inclusive, mostrou algumas canções cristãs que ele admirava. Uma delas era a versão original de Oceanos, lá em inglês, né? Virou até forró essa música hoje em dia, e me deu um desgosto quando eu descobri, cara. Enfim, estou divagando. Porque os exemplos que ele trazia eram de uma espécie de espírito de mediocridade, em que, mesmo quando você ia fazer uma apresentação musical supostamente para Deus, ninguém pode se destacar. Ele chegou a ir a algumas igrejas, ele chegou a gravar algumas igrejas fazendo a parte do louvor. E ele perguntava, nossa, mas por que vocês não têm mais expressividade? Por que vocês não improvisam os arranjos, que é uma coisa que os jazzistas, né, eles fazem muito no jazz? Por que não tem solo, né, que a gente vê, às vezes, o pessoal fazer, por exemplo, em rock, né, um solo de piano, de guitarra, alguma coisa do tipo? E eles diziam, porque ninguém pode se destacar na hora do louvor, o louvor é para Deus. Então, ainda que você seja profundamente excelente naquilo que você faz, você tem que nivelar tudo para baixo. E ele falou, não tem como gostar disso aqui. E eu entendi. Porque depois de um tempo ouvindo bastante música, você percebe que muita coisa é mais do mesmo. Para quem tem um pouquinho de ouvido relativo, né, um pouquinho de discernimento, você consegue pegar uma mesma melodia, e o pessoal do louvor aqui talvez saiba disso também, você consegue encaixar, sei lá, umas 20, 30 músicas gospel, tudo uma atrás da outra, porque na verdade é a mesma progressão harmônica, você não está fazendo nada diferente, você não está criando nada, você não está se expressando de fato, você não está usando o conhecimento que Deus te deu com excelência. Nietzsche estava falando disso aqui, será que ele estava errado? Não, não estava. Usei só um recorte, o recorte da música, mas a gente poderia usar isso aqui com outros assuntos. Essa tendência de homogeneizar as pessoas não se trata apenas de uma questão de gosto, mas de conduta, de postura, de moda, de discurso, a ponto de você... Sai um filme novo, o que o público evangélico vai falar? Primeiro aparece um influencer evangélico em alguma rede social, dizendo uma coisa, e aí todo mundo que segue ele começa a replicar o mesmo discurso. Talvez algum de vocês já até tenha visto isso, né? Então, quem está pensando de verdade? Ou a gente está reagindo como manada? Porque a gente quer homogeneizar as coisas. E a gente quer que todo mundo pense do mesmo jeito, goste das mesmas coisas, haja da mesma forma, se vista do mesmo jeito. Quarto item, já foram 3, né? 3 críticas. Nietzsche dizia que o cristianismo é a negação dos instintos naturais do homem. A religião cristã, segundo Nietzsche, nega a naturalidade da sexualidade, associando-a ao pecado, que cria uma repercussão que reprime a saúde psicológica e física dos homens, contribuindo para a sua fraqueza e alienação. Onde foi que eu já ouvi isso antes, cara? Freud leu Nietzsche. Freud copiou isso aqui do Nietzsche. Essa crítica que a psicanálise faz contra o cristianismo, que eu ouvi muito na faculdade, inclusive, ela veio do Nietzsche. Quanto disso faz sentido? Olha, eu sei que como sexualidade gera filhos, e dependendo do que você faz e com quem, isso é crime, dependendo do país onde você está, vamos ser bem... Como é que eu vou dizer? Vamos ser bem objetivos nessa questão aqui. Algo de verdade tem aqui dentro. Quando eu observo pessoas muito promíscuas, elas têm uma certa aparência externa de segurança pela sensação de ser validados pelas supostas conquistas, que acabam demonstrando uma aparência de segurança, de altivez, que o resto das pessoas não possui. Isso de fato acontece.
Claro que a pessoa pode desabar se ela perder essa habilidade ou se ela perder essa valorização social, mas, digamos, é aquele princípio do ter coragem para fazer coisa errada também. No final das contas, o que a gente pode dizer? Existe um componente em que não conseguir expressar uma necessidade biológica que é classificada dentro da fé cristã como pecado, acaba servindo de fato, gatilho de repressão emocional. Porque é como se você não conseguisse encontrar um alimento para comer e você precisa continuar comendo para viver. Os coríntios, inclusive, usavam um argumento muito parecido com o apóstolo Paulo para dizer que eles não conseguiam ser puros. E o apóstolo Paulo ia rebater isso para eles, dizendo que o impulso da sexualidade ele não é igual ao impulso do alimento. Dá para viver sem? Sim. Só que quando a gente volta para Jesus, ele fala, não é todo mundo que recebeu esse dom. Então a gente cria um impasse, mesmo dentro do discurso bíblico, em que você não tem uma harmonia completa sobre como isso deve ser resolvido. No final das contas, tradicionalmente as igrejas cristãs, antigamente, antes da revolução sexual, antes de inventar esse negócio chamado namoro, que começou lá para 1900 e alguma coisa, porque não existia antes, inclusive namoro cristão não existe, tá? Dentro da Bíblia a gente só tem o noivado e o casamento e a vida de solteiro, seja esse solteiro porque foi divorciado, porque foi viúvo, ou porque nunca casou, né? A resposta tradicional das igrejas era criar uma certa cultura de celibato para algumas pessoas. Isso talvez tenha se cristalizado um pouco mais na igreja católica e nos ortodoxos, se bem que os ortodoxos, os padres ortodoxos, eles podem casar, né, assim como os pastores evangélicos, mas havia uma preocupação de que algumas pessoas não conseguissem ter uma vida de expressão de sua sexualidade, que elas deveriam entregar isso a Deus, de algum modo, coisa que é pouco falado hoje em dia, apesar dos números crescentes do aumento de consumidores de pornografia, tanto homens como mulheres. Quinto, impacto social negativo do cristianismo. Ao promover valores como a resignação e a submissão, o cristianismo pode levar a uma sociedade estagnada, onde a força e a excelência são desvalorizados, prejudicando o florescimento cultural e social. Isso é uma crítica do Nietzsche. Onde que ele fala desses assuntos? Tem uma listinha de livros, tá? Tem o Assim Falou Zaratustra, que foi escrito entre 1883 e 1885, para você ver que é coisa velha, onde ele fala que era necessário que surgisse algum outro homem, que ele chamava de Übermensch, né, que é uma espécie de Superman, que seria superior a esse homem que ele via como fraco, que era o homem que seguia esses valores de submissão cristão, e que poderia dar vazão a seu poder criativo, né? Ele falava também da superação desse homem antigo, e que esse homem cristão submisso levaria a uma crise futuramente, e essa mesma moralidade cristã ela tornaria as pessoas fracas. Tem gente que lê isso aqui em Nietzsche e acha que fica horrorizado, só que concorda com aquele meme que diz que homens fracos criam momentos difíceis, momentos difíceis criam homens fortes criam momentos fáceis, e momentos fáceis aí torna de novo criar homens fracos. Você percebe que o raciocínio aqui é o mesmo? Às vezes as pessoas se ofendem com coisas que talvez elas concordem. Isso é algo que eu acho bastante estranho. Tem um outro livro que o Nietzsche escreveu a respeito desse mesmo assunto, em 1886, chamado Além do Bem e do Mal, onde ele defende que é mais útil as pessoas criarem seus próprios valores do que necessariamente seguir um monte de regras tradicionais que elas não sabem para que servem. Então, ele tenta gerar uma genealogia da moral a partir, inclusive, dos textos do Antigo Testamento e de como a conduta das pessoas no Antigo Testamento muda em relação ao Novo, quando as regras pelas quais elas possam viver são mudadas também. Então, ele tenta fazer uma análise histórica nesse livro de como que, ao longo do tempo, aquelas pessoas que, no Antigo Testamento, você vê, quais eram os exemplos dos heróis da fé? Eram guerreiros.
eram soldados, eram pessoas que estavam lá em conflito com as nações vizinhas, era gente que matava. E de repente, vem um discurso completamente novo, de que agora é para amar os inimigos. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, o Nietzsche pensava. E muita gente lê a Bíblia realmente e chega a ter a impressão de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. Embora que, para entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, a gente tem que entender qual é a relação entre as profecias do Antigo Testamento e o cumprimento delas em Cristo. E entender também que aquilo que Jesus ensinou não era novidade. Muito do que ele dizia sobre amor ao próximo já estava lá presente no Torá, já estava presente no Pentateuco, já estava presente nos profetas. Só que as pessoas, elas olhavam para as regras segundo aquilo que a lei dizia, acrescentavam uma outra coisa pelas suas tradições e não vivia o espírito da lei, que não é necessariamente o que você faz, mas por que você faz. Tem um mandamento dizendo que não é para matar, mas Deus mandou matar um bocado de gente. A ateusada adora esse tipo de coisa para criticar. Só que quem entendeu de fato o que estava acontecendo na transição do Antigo e Novo Testamento, não é o que você faz, é por quê. Tem textos da Bíblia, por exemplo, quando Sansão se apaixona por uma filisteia com que ele pretendia se casar, e depois ela é dada em casamento para outra pessoa, e depois ela é morta, porque ele incendeia a plantação dos filisteus, ele inicia uma guerra contra os filisteus que oprimiam Israel, e a Bíblia está lá dizendo com muita clareza que isso veio do Senhor. Dentro do cristianismo, tradicionalmente, existe uma resistência de entender que o bem e o mal vêm de Deus, embora o próprio Deus diga isso em Isaías. Então, a crítica de Nietzsche faz sentido. Outro livro em que ele fala sobre isso é o Genealogia da Moral, onde ele fala a respeito dessa questão da moral de escravos. Ele tem um livro com um nome bem polêmico, chamado Anticristo, que é onde ele faz as suas críticas mais pesadas contra o cristianismo em si, como uma religião que estaria podando as pessoas, podando os homens de ter a sua força masculina, podando as mulheres de exercer seu desejo, podando as pessoas de liberdade individual. E tem um livro um pouco mais ameno dele, chamado Humano, Demasiadamente Humano, onde ele suaviza um pouco mais esse discurso, trazendo também questionamentos religiosos, mas diminuindo um pouco a tônica, a agressividade. Então, a crítica do Nietzsche ao cristianismo, ela é central para a concepção de liberdade e autenticidade do indivíduo. E aqui é um ponto onde a gente vai chegar mais próximo da finalização, para a gente poder fechar essa ideia e tentar entender por que ele detestava tanto o cristianismo, porque para ele a autenticidade era uma coisa tão importante. Então, em primeiro lugar, ele achava que liberdade, dentro daquela cultura europeia que era, pelo menos mascaradamente, externamente, muito cristã, a liberdade só conseguiria existir se as pessoas se livrassem das amarras morais do cristianismo, porque ele via o cristianismo como um sistema que restringia a moral individual, aplicando valores universais de submissão, renúncia, humildade, obediência a autoridades divinas que na verdade eram humanas. Então, para ele, a verdadeira liberdade só poderia existir quando o indivíduo ele parasse de fazer o que os outros mandam e ele resolvesse agir com autenticidade, fazer aquilo que ele é capaz de fazer, exercer seu desejo, sua vontade e usar a sua capacidade para criar. Tanto é que o Nietzsche ele também se falou muito sobre música, sobre arte, né? Ele era, de certa forma, até certo ponto, um esteta. Esteta é um termo que a gente usa em filosofia para designar as pessoas que têm um apego à estética das coisas, a como o belo dá uma sensação de espiritualidade também. O Nietzsche tem uma frase, inclusive, que diz que a vida sem música não mereceria ser vivida. Alguns ateus hoje em dia, eles têm um pouco disso, né, de querer ter uma certa ideia de espiritualidade, mas sem exatamente um Deus criador no final das contas, porque a gente tem uma necessidade de coisas que não são necessariamente úteis para a vida. Ninguém precisa de música para viver, a gente precisa de água. No entanto, a música é uma espécie de luxo que nos obriga a olhar para dentro, olhar para nossas emoções, sentir, sei lá, uma espécie de elevação diante de coisas belas. É só um dos exemplos que a gente poderia citar, porque as belas artes são muitas, de que a gente precisa de coisas que não são óbvias,
que não são necessariamente necessidades fisiológicas e, ao mesmo tempo, que não são necessidades, são, porque sem isso parece que a vida não tem gosto, não tem sabor, não tem objetivo. E aí eu volto para aquele comentário que eu fiz com uma das minhas colegas em um momento de palestra, nas últimas semanas, dizendo que se a vida for resumida, só estudar e trabalhar, pô, que bosta. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa para nos conectar, ter alguma coisa para nos alegrar, a gente tem que se emocionar com alguma coisa. Eu me lembro até que tinha um desenho animado chamado Padrinhos Mágicos, em que tem um episódio em que o personagem principal ele passou vergonha diante dos coleguinhas de escola e ele pediu para perder todas as emoções. Quando ele perdeu todas as emoções, ele não ligava mais para as pessoas zoarem ele. Só que quando coisas boas começam a acontecer, ele também não dá valor. E como ele também não tem mais medo, ele começa a arriscar a própria vida em um monte de situações muito perigosas. E no final do episódio, quando ele recupera as emoções, ele é obrigado a ter que confrontar suas inseguranças, seus medos, suas tristezas, é aí que ele percebe, poxa, sem emoções a gente perde agência, a gente não decide direito, a gente não funciona direito. Parece que a vida não vale a pena. Tem um neurologista que, inclusive, ele assinaria embaixo desse episódio, que é o Antônio Damasio, que ele tem alguns casos em que ele estudou pacientes que tiveram lesão cerebral, e essas pessoas, quando elas têm a emoção prejudicada, elas não conseguem mais decidir. Elas conseguem falar, elas conseguem pensar, mas elas não têm mais poder de ação, porque nada mais interessa. Não tem mais medo, não tem mais tristeza, não tem mais alegria. A vida perde o gosto, a pessoa vira um IA, a pessoa vira o ChatGPT. Você pergunta uma coisa, ela responde, dá várias alternativas, mas o que você quer? Você quer o quê? Você quer café ou quer chá? A pessoa não decide. Uma coisa tão simples, a gente não consegue decidir sem emoção. Então, quando Nietzsche ele criticava o cristianismo por pregar uma resignação excessiva a ponto de você perder a conexão com suas próprias emoções e com aquilo que você talvez deva fazer, porque talvez Deus queira que você faça, ele não está errado. Então, ele coloca uma das questões como autenticidade, como afirmação da vontade de viver, que ele chama, sabe lá por que motivo, de vontade de poder nos escritos dele. Na visão do Nietzsche, o indivíduo autêntico é aquele que afirma sua vontade de poder, ou seja, sua vontade de vida, de modo a crescer e transformar aquilo que está ao redor dele, muitas vezes até contrariando a ética cristã que reprime esses instintos e essa força vital. A autenticidade, na visão do Nietzsche, estaria ligada a viver genuinamente, seguindo a sua própria natureza, o que o cristianismo tradicionalmente nega por entender que a natureza do ser humano é caída e pecaminosa, pregando então uma renúncia e uma negação da carne. O cristianismo, ao reprimir esses instintos e essa vontade de viver, cria indivíduos alienados de si mesmo, que vivem em desarmonia com suas forças internas, o que diminui a autenticidade, porque o indivíduo não é capaz de se expressar plenamente, impedindo o florescimento do potencial individual de cada um. Isso faz sentido? Eu vejo que faz um pouco. Eu vejo quando o pessoal da igreja tenta montar uma espécie sei lá, a gente monta um monte de coisa. A gente faz coreografia, a gente faz peça, a gente tem a parte do louvor. Mas você já viu que a gente é meio travadão até para a gente se mexer? Você olha para como as pessoas se movem. Existe uma coisa que a gente observa em antropologia que tem um pezinho na estética, que é a questão da beleza fluida, a beleza em movimento. Eu não sei se vocês já repararam. Às vezes você tira foto de uma pessoa, a pessoa é bonita na foto e ao vivo não é. Ou o contrário, a pessoa é bonita ao vivo, mas não sai bem na foto. Como é que se explica isso? Normalmente se explica por essa questão de beleza estática, né? Quem é fotogênico, e beleza fluida, quem você acha bonito no dia a dia, enquanto está vivo, se mexendo, falando, etc., se expressando. E, em geral, o pessoal das igrejas, costuma ser bem travadão, duro. Os movimentos parecem meio artificiais, meio robóticos, é uma coisa que está no corpo, inclusive. Como é que a gente explica isso? Eu não sei, eu só sei que tem mais gente assim dentro da igreja do que fora. Então, alguma coisa está certa aqui, talvez não tudo, mas alguma coisa está certa. Além de que tem a acusação do ressentimento, né? Já que você, dentro das igrejas, tende a querer que todo mundo se iguale, e muitas vezes nivelando por baixo, para não ofender e para não gerar, como é que se diz? Tem
uma palavra para isso, para não escandalizar o irmão mais fraco, né? Acaba desencorajando a excelência da possibilidade que alguns conseguiriam se tivessem um pouco mais de liberdade de expressão. É aí em que o Nietzsche coloca que a gente deveria criar nossos próprios valores, num processo que ele chamou nos livros dele de transvaloração, que seria mais ou menos fazer aquilo que de fato você tem um chamado a fazer, do que fazer o que as pessoas estão dizendo para que você faça. Só que na visão do Nietzsche, o chamado ele é uma coisa particular, pessoal, não é como se Deus estivesse te chamando para fazer uma coisa. Então, existe aqui uma diferença epistemológica, o princípio por trás da ação, na visão do Nietzsche é diferente, mas para quem já leu a Bíblia de fato, de cabo a rabo, a gente vê que tem uma questão de que muitos são chamados, poucos escolhidos, mas é Deus quem nos comissiona a fazer aquilo que Ele entrega em nossas mãos, e aquilo que Ele entrega nas mãos da gente, Ele não coloca na mão de outra pessoa. Você pega a história de Jonas, por exemplo. Jonas tinha que ir para Nínive, ele foge para Tarsis, e Deus faz o quê? Ele esbagaça todo o trajeto de Jonas para Tarsis e faz ele ir para Nínive. Não é mais fácil deixar Jonas embora e colocar na mão de outra pessoa? Ele não podia jogar um raio na cabeça de Jonas, Jonas morria e, sei lá, ele mandava outra pessoa ir pregar em Nínive? Não, ele cria toda uma situação caótica, que o barco se despedaça, quase vai para o fundo do mar, o Jonas é arremessado lá, engolido por um ser marinho, depois ele é cuspido depois de 3 dias, e aí ele vai andando até a bendita da cidade de Nínive, para pregar arrependimento a um povo cruel, e ele não entregou a mensagem para outra pessoa. Então, a Bíblia dá margem para a gente acreditar que algumas coisas Deus coloca individualmente na mão de algumas pessoas e Ele não transfere a responsabilidade. E quando a gente pensa que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, isso quebra um pouco com essa noção de que, enquanto que o Nietzsche vai dizer que esse chamado é a gente que inventa, né? O cristão ele vai entender que esse chamado ele é do próprio Deus. Mas no final das contas, nos dois casos, a gente está falando da mesma coisa. O Nietzsche só não está admitindo que seja o mesmo motivo de origem, mas o processo, o fenômeno, vamos dizer assim, seria o mesmo. Então, a questão mais preocupante em todos esses problemas levantados por Nietzsche, como vocês já devem ter percebido, é que eu concordo com as críticas que ele faz em relação a como o cristianismo molda os homens. De fato, o cristianismo institucional, ele treina os homens nas igrejas para serem passivos. Então, a gente é treinado para ser bonzinho, ao invés de ser treinado para ser bom. E o bom não é aquele que faz tudo que os outros acham que é certo. O bom é aquele cara que pode te dar um murro na cara, mas ele decide que ele não vai fazer. Por quê? Porque o compromisso do coração dele está em Deus. O bom, de verdade, ele tem capacidade de fazer o mal. Deus é bom? É. Deus tem capacidade de fazer o mal? O tempo inteiro. Furacão, terremoto, maremoto, chuva de fogo e saraiva, cavaleiros do Apocalipse, está lá, a Bíblia está falando disso o tempo inteiro, passado, presente e futuro. O bem e o mal procedem de Deus. Tem inclusive um versículo do Novo Testamento que diz que a foice, sabe aquela foice que costuma ser usada para representar o poder da morte? Diz que está na mão de Jesus agora, porque ele morreu, ressuscitou e venceu a morte. Então as chaves da morte e do inferno estão com ele. O aguilhão da morte está na mão de Cristo. Está lá em Apocalipse. Quem quiser ler, é só olhar. E a gente não fala muito disso. Como se Deus fosse uma espécie de espelho desse homem bonzinho que não é bom. Desse Papai Noel que está nos céus para fazer aquilo que a gente quer. Quando, na verdade, Deus vai deixar a gente se lascar um bocado na vida. E quando a gente assiste um filme, uma série boa, ela só é boa se você vê o personagem se lascando legal, se estatelando, enfrentando um monte de problema que ele não tinha nem condição de vencer e crescendo nesse processo e descobrindo quem ele é nesse processo e se tornando mais forte nesse processo. A gente acha o filme legal quando a gente vê isso, a gente acha a série legal quando vê isso, mas a gente não quer passar por esse processo na nossa vida, o que é muito, mas muito estranho. Essa questão de ser bonzinho ao invés de bom é o que o Nietzsche chamava de moral de escravo.
é o fraco com aparência de virtude e sem amor real à vida. Então, será que existem alguns pontos em que a filosofia do Nietzsche ela tem relação com alguma coisa do cristianismo? Eu acho que tem. Eu acho que dá para salvar algumas coisas, mesmo sabendo que ele era um pensador, em sua maior parte do tempo, contra o cristianismo. Talvez, em leito de morte, ele tenha mudado algumas coisas, temos evidências para pensar, cogitar talvez essa possibilidade. Mas, se a gente for pegar apenas aquilo que ele escreveu, o que dá para salvar? A valorização da verdade e da honestidade intelectual. Por exemplo, Nietzsche enfatiza que na busca pela verdade, ainda que essa verdade seja dura e desconfortável, é necessário que cada pessoa seja autêntica sobre quem é, na relação com os outros, e no caso do cristão, na relação com Deus também. Embora ele critique as verdades absolutas da tradição da fé cristã, ele compartilha essa questão da valorização da integridade pessoal. E quando ele fala na transformação e renovação do eu, quando ele fala desse negócio do Übermensch, né, do super-homem, de transcender os valores do que os outros estão dizendo para fazer e você, sei lá, ser mais heróico, ser mais diferentão nesse quesito, isso parece um pouco, isso lembra um pouco a ideia do novo nascimento, né? De você se tornar uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, você se torna melhor do que a sua versão anterior. Não é necessariamente uma ideia que você precise descartar. Outra questão é a crítica da hipocrisia travestida de moralidade. Nietzsche vai criticar a hipocrisia religiosa, que pode ser encontrada nas visões mais tradicionais, e nesse aspecto existe uma convergência com um cristianismo que não tenta viver de aparências. Existe uma valorização da vida na terra também. E apesar da acusação de Nietzsche de que o cristianismo nega a vida, né, o chamado bíblico é para a valorização da criação, para nós vivermos aqui na terra como se o céu já tivesse às portas, e assim tornando esse lugar, pela nossa ação, algo melhor, algo que glorifica a Deus. E a importância do amor também, já que o Nietzsche ele reconhece que o valor do amor, das emoções em geral, ele está ligado à afirmação da vida e da força de vontade, e não necessariamente à anulação dos desejos ou à renúncia. Eu já vi, inclusive, algumas pregações na igreja que o pessoal acha bem interessante, que falam sobre você negar a si mesmo, mas o negar a si mesmo de Jesus é o de segui-lo apesar dos sofrimentos. Quem prega a anulação total do desejo não é o cristianismo, é o budismo. Pouco também se fala sobre isso. Tem muitas mensagens que eu já ouvi de alguns pregadores cristãos que eu pensei, cara, isso poderia estar sendo falado num templo budista facilmente, o pessoal ia achar legal. E a gente está dentro da igreja cristã e não está percebendo que a lógica bíblica é do joga o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. A gente entrega nosso desejo a Deus, mas Ele devolve algum tipo de satisfação para a gente. Não é como se você tivesse que se livrar de tudo aquilo que você quer. Não é isso que o cristianismo ensina. Então, essas convergências não significam que o Nietzsche fosse cristão ou que sua filosofia compatibilizasse com o cristianismo como um todo, mas demonstra que tem alguns pontos de convergência, tem alguns pontos em que há algum grau de concordância. Para tentar falar um pouquinho sobre isso e dar nosso encerramento, eu vou fazer aqui a leitura de alguns versículos bíblicos, justamente sobre esse tema da individualidade e da autenticidade, que eram duas coisas que eram muito caras para o Friedrich Nietzsche nos seus escritos. O primeiro texto, ele fica em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, onde a valorização da verdade é expressa como: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A gente também tem 1 João 1,
versículos 6 a 8, onde está escrito: se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha só a necessidade de admitir o próprio mal dentro do coração. A necessidade de confessar e a necessidade de autenticidade sobre quem você é. Presente tanto no filósofo, que não era cristão, quanto na Bíblia. Mais um ponto de convergência. A gente poderia pegar, por exemplo, Mateus, capítulo 5, versículo 37, que nos diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Capacidade de decisão, ao invés de simplesmente seguir o roteiro do que as pessoas falam. Isso aqui me lembra até uma outra passagem que Pedro dizia que antes compete obedecer a Deus do que aos homens. Então, muitas das vezes a gente deixa de fazer algumas coisas que talvez gerariam bons frutos, porque as pessoas em geral, ou até da própria comunidade religiosa, dizem para você não fazer. E eu fico pensando quantas oportunidades a gente não perde por causa disso. Um dia a gente ainda vai pegar só esse assunto e a gente vai falar isso um pouco mais de calma, porque eu tenho alguns exemplos reais para poder trazer isso aqui, mas não vai ser hoje. A gente pega outros trechos como Salmo 139, no versículo 14, onde está escrito: de modo maravilhoso e assombroso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Se as obras de Deus são maravilhosas, por que a gente se contenta com mediocridade? Eu acho que seria uma pergunta relevante para se fazer aqui. A gente também tem o texto de Efésios. Vou correr porque a gente está terminando com o tempo, pessoal. Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Gálatas 6, versículo 4, vai nos dizer: cada um prove a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Às vezes, o que serve como regra para uma pessoa não serve para outra. E eu vi muito disso quando algumas pessoas tentaram me aconselhar em alguns momentos difíceis, e eu percebia que aquilo não servia para mim, e quando eu tentava fazer não dava certo, porque eu não sou aquela pessoa. Se Deus nos criou todos diferentes, por que existe tanta necessidade dentro do meio de cristãos de que as pessoas sejam iguais? Eu nunca consegui entender isso. A gente poderia pegar ainda Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz justamente: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento. E, no entanto, muitas vezes a gente não tem a adesão das pessoas para aumentar o entendimento, para estudar a Bíblia, para poder pensar um pouquinho sobre esses temas. A gente tem ainda Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande com o que se diz, mas nem tanto com o que se faz. O que parece que nós não somos a geração mais polarizada que existe, mas só a mais histérica. E por último, a gente tem João, capítulo 4, versículo 23, onde essa necessidade de autenticidade, de uma relação direta com Deus, ela aparece novamente, quando Jesus diz que mais a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos tais que assim o adorem. Então, depois dessa lista de versículos, eu devo confessar que, se a igreja de fato julgará até os anjos, conforme 1 Coríntios 6,3, eu gostaria muito de absolver o Nietzsche, sabe? Porque não me parece que o cristianismo que ele atacou era de fato o cristianismo que Jesus pregava. Me dá essa impressão. Então, deixo o término
com as últimas palavras de um homem que, quando jovem, segundo a Bíblia, era segundo o coração de Deus. No momento em que ele resolve aconselhar seu filho e sucessor sobre como deveria encarar a vida, talvez relembrando todas as bobagens e todas as roubadas em que ele se meteu, mas não sem fé, e sim apesar de sua fé em Deus. Tudo que Davi conseguiu resumir para Salomão antes de morrer e entregar o reinado nas mãos de seu filho, se resumiu em duas palavras que estão lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, onde ele disse: seja homem. O que é ser homem no final das contas? É parar de fazer o que todo mundo está dizendo para você fazer e seguir essa vozinha na tua alma, que muitas das vezes é a tua consciência ou até o Espírito Santo dizendo: faz tal coisa, mas não sei se vai dar certo, mas faz. Mas vai ter gente que vai dizer que eu estou errado, mas faz assim mesmo, vai lá, vamos ver o que acontece. Tem um ditado no mundo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, e tem gente que não gosta dele. Eu gosto, porque me parece que é isso que ele faz mesmo. Ele deixa você se lascar, para depois ele fazer uma história que vale a pena ser contada. E eu aguardo pelo meu próximo capítulo. Que Deus abençoe, e até a próxima.